Vamos iniciar a aula de hoje sobre potenciação ou simplesmente potência. Eu tenho um número grande, certo? E tem um númerozinho pequeno em cima. Quer dizer o quê? Esse número grande, ele é chamado de base. Esse número pequenininho, ele é chamado de expoente. Esse expoente quer dizer o quê? A quantidade de vezes que esse número da base vai ser repetido. Por exemplo, quem é a base? O 2. Então, o 2 é que vai ser repetido. O número de cima é quanto? 3. Então, eu tenho que ter esse número repetido 3 vezes, certo? 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 vezes o número 2 sendo multiplicado. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho o número da base, ele vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, certo? Ele vai aparecer aqui 3 vezes. Aí, qual é o resultado? Vou pegar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Aí, o que eu faço? Esse 2 aqui, o que deu aqui, vezes o 2 daqui. 4 vezes 2, 8, certo? Então, o resultado dessa potência 2 elevado a 3 é 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8, certo? Muita gente erra botando isso aqui 6, como se fosse somando 2 mais 2 mais 2, mas não é errado, porque aqui é vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, a resposta é 8. Essa resposta é chamada de quê? Potência, certo? Então, eu tenho aqui alguns casos. 2 elevado a 4 quer dizer que o número 2 vai ser repetido 4 vezes. A base, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. E qual o resultado disso daqui? Aí eu vou fazer a conta. 2 vezes 2, 4. O que deu, eu vou multiplicando sempre com o outro. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a resposta aqui será 16. Tem outro exemplo. 3 elevado a 3. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. É o número da base vezes ele mesmo 3 vezes, certo? Qual é o resultado? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a resposta dessa potência é 27. Tem que ser bom em multiplicações, certo? A tabuada, você precisa da tabuada de multiplicação. Outro exemplo, esse aqui é mais fácil. 5 elevado a 2, quer dizer que o 5 vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, ele só vai aparecer 2 vezes. Quanto é 5 vezes 5? 25. Essa foi bem facinho, né? 7 elevado a 2, quer dizer que é o 7 vezes ele mesmo apenas 2 vezes. 7 vezes 7 dá 49. Entendido? Aí eu tenho alguns casos especiais. Quando o expoente for zero, o expoente é esse númerozinho de cima. Quando ele for zero, quer dizer o quê? Que é o número 7 quantas vezes? Nenhuma vezes. Então, eu considero como 1. Por que 1? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Como a potência é uma combinação de multiplicações, o elemento neutro dela será 1, certo? 3 elevado a 0, 1. 42 elevado a 0, 1. Qualquer número que estiver o zero em cima, qualquer número que for elevado a 0, o resultado será 1. Outra observação. Quando o expoente for 1, o númerozinho de cima, é igual ao próprio número. Ou seja, eu tenho 8 elevado a 1. Quer dizer que é o número 8 quantas vezes? Apenas uma vez. O 8, uma vez, é simplesmente o próprio 8. 3, uma vez, é o próprio 3. 12, uma vez, é o próprio 12. Por isso que eu coloquei aqui, ó. A resposta é igual ao próprio número da base, certo? Então, se eu tiver um númerozinho 1 em cima, eu só repito o número da base, certo?
Outra observação, esses que eu estou dizendo agora são os casos especiais. Se a base for 1, certo? Tem 1 elevado a 2. É o número 1 vezes ele mesmo 2 vezes. 1 vezes 1, 1. O 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1. É o número 1 vezes ele mesmo e vai aparecer 3 vezes. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, a resposta é 1. Se eu fizer vezes 1, 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, não importa a quantidade que eu vou multiplicar esse 1, certo? A resposta será sempre 1. Então, quando a base for 1, toda vez que eu multiplicar, ó, a resposta será sempre 1. Então, quando a base for 1, eu nem preciso calcular. Basta colocar 1. Se a base for 0, eu tenho 0 aqui. Aí, o 0 vai ser repetido quantas vezes? 2 vezes. Fica 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0. Aqui, 0 elevado a 4, 0. 0 elevado a 30, 0. Então, assim, o 0 multiplicado por qualquer número será 0. Imagine multiplicando por 0 também será 0. E o último caso é quando a base for decimal. O que quer dizer decimal? Quando eu tiver o 10 e o expoentezinho qualquer em cima. Aí, o que eu vou fazer? 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Note que a quantidade de zeros que eu tenho aqui, eu tenho também aqui. E são 2 zeros aqui, coincide ser o número 2 aqui. 10 elevado a 4, portanto, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser, vou colocar só os 4 zeros aqui, certo? Elevado a 4, vou ter os 4 zeros aqui também.